Bom dia, mamãe e papai do meu berçário. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bom, eu pensei bastante sobre o que conversar com vocês esse vídeo e achei bem bacana a gente conversar sobre algumas dificuldades. Quem aí não passa alguma dificuldade com seu bebê? Então vamos começar pela hora do soninho? Tem algum problema com soninho? Alguém que tem aí o seu bebê que não consegue fazer essa transição de dormir na cama sozinho, vamos conversar sobre isso? E aí é claro que o bebê, a criança, para o bebê e para a criança, o colo, o carinho da mãe, o aconchego é a melhor coisa. Então ele quer dormir junto, ele quer ter sim aquele afago. E o que a gente pode fazer para fazer essa transição da criança dormir, do bebê dormir independente, sozinho? Criar um ambiente aconchegante, criar a hora do sono para quem é mais grandinho, ou a hora da naninha, a hora do soninho. O que eu faço? Crio um ambiente aconchegante, coloco uma música que acalma, tento seguir um mesmo horário, porque isso cria uma rotina para a criança e a criança precisa dessa rotina. E aí, se ela tiver um espaço que é gostoso, uma música, aquele momento torna significativo, tá? E ela vai entender melhor, cada vez mais, que aquela hora é a hora do soninho, que é uma hora também que é gostosa, que eu tenho carinho do meu pai, eu tenho carinho da minha mãe, mas que eu tenho que dormir e passo a dormir sozinho. Olha só que legal. Tenta aí na sua casa. Gostaram dessa dica? Vamos pro próximo tema? Alimentação. Ai, tia Anne, o meu bebê não come fruta, o meu bebê não come legumes. A alimentação é um sufoco. O que a gente pode fazer? Criar pratos que chamem a atenção. Com a gente que é adulto não é assim também? A gente costuma dizer que come pelos olhos. E a criança? Também é a mesma coisa. Então a gente pode fazer uma brincadeira com as frutinhas e com os legumes, de montar rostinhos, montar personagens. E isso, se vocês pesquisarem na internet, tem inúmeras dicas. Quanta coisa a gente pode fazer para tornar essa hora da alimentação mais atrativa. E assim como a hora do sono, tem que ter uma disciplina, a criança tem que entender que naquele momento é a hora dele sentar, ficar quieto para fazer essa alimentação, né? Ficar quieto como? Não fazer essa alimentação com agitação. É o momento que eu sento, o momento que eu vou comer. Não brincar, seja brincar com prato, seja brincar com talher, olha que bonitinho, não. A gente não vai brincar. O que a gente pode fazer para tornar isso mais interessante, e é super válido, tem um prato que é colorido, de repente eu tenho um pratinho ali que é do peixinho Nemo, de repente eu tenho um pratinho ali que é da Barbie, de repente eu compro para ele uma colherzinha ou um garfinho infantil que também traz um personagem e isso vai despertar o interesse dele. Então, assim, na hora da alimentação, vale sim essas tentativas, tá? De tornar para a criança mais atrativo e aí ele querer comer, querer degustar aquele prato. Então é isso. E uma coisa que é importante que eu sempre digo, independente do que está sendo inserido para a criança comer, seja fruta, seja legumes, e os papais e mamães do meu berçário já escutaram eu falando essa fala, a gente deve respeitar o paladar da criança, tá? A gente está inserindo certa fruta, certo legume, e a gente está notando que com o passar do tempo ele não come, então de certo ele não gosta dessa fruta e ele não gosta desse legume, tá? Então é isso, vamos pro próximo tema, a minha próxima dica. O que a gente faz com a birra, hein? Com a pirraça? Acontece que da noite pro dia, o Joãozinho começou a gritar. Começou a se jogar no chão, começou a jogar brinquedo,
Como que a gente lida, gente, com esse tipo de situação? Então, assim, a gente primeiro tem que saber diferenciar. Eu vejo mães falando, Tiane, o meu bebê, ele tem gritado. Mas que fase que tem o seu bebê? Qual é a idade do seu bebê? Porque tem uma fase que ele vai gritar porque ele está descobrindo a voz. Descobrindo que ele pode aumentar o tom da voz dele, que ele pode mesmo gritar de fato, entendeu? E aí quando ele grita, acontece também esse processo que ele vê que ele chama a sua atenção. Eu gritei, eu tive a atenção dela. E aí é nessa fase que a gente entra, na altura da criança, olhando nos olhos dela, falando mesmo que não pode gritar, tá? Mas a gente também tem que saber diferenciar se ele está passando por esse processo, que ele está ali curtindo a voz dele, descobrindo que ele pode falar, que ele pode gritar, e mesmo assim a gente tem que educar para que ele não fique uma criança que vai ficar gritando por atenção, e aí a gente tem que ter uma disciplina nisso, tá? Então é isso. O grito a gente diferencia de quando a criança está aprendendo, descobrindo, passando por um processo de descoberta da voz. Tiane, o bebê, ele tá jogando tudo no chão. Ele pega o brinquedo, ele joga no chão. Ele pega a chupeta, ele joga no chão. Pega a fralda e joga no chão. É uma experiência que eu acho muito bacana e muito fascinante. Ele quer descobrir o que acontece quando ele joga aquele brinquedo no chão. Olha só, ele joga e faz barulho. Olha só, ele joga e a mamãe vem pegar e ele consegue aquele minuto de atenção. Então, para ele é divertido. E aí a gente pode entrar com algumas brincadeiras, algumas dinâmicas, para que ele não jogue aquele brinquedo. Você jogou, agora vamos guardar tudo de novo. Não pode jogar, vamos guardar tudo de novo no berço? Entendeu? Faz esse processo de tirar os brinquedos de um local e depois fazer a criança guardar. Para ele ter entendimento que os brinquedos, os objetos dele têm um lugar, que não é o chão. Olha só que bacana. Então é isso. Vamos falar agora de um outro assunto. Cantinho do pensamento. Será que isso funciona? Gente, o cantinho do pensamento é super válido, tá? E deve ser adequado de acordo com o entendimento e a idade da criança. Tiane, eu posso colocar o meu bebê de 2 anos numa cadeirinha para pensar sobre o que ele fez de errado, porque ele mordeu, porque ele bateu? Posso sim colocar. Ele tem 2 anos, 2 minutos. Experimenta colocar por 2, 3 minutos, tá? É muito pouco tempo? É tempo suficiente. É tempo suficiente nessa fase que eles são super serelepes, tá? Eu coloco na cadeira e aí, gente, tudo a gente explica por causa e efeito. Eu não vou falar, olha só, Gabriel, um exemplo. Você não pode bater, você bateu na sua mãe, você bateu no seu avô, na sua avó. Não, eu explico que ele não pode bater porque eu fico triste, porque ele me machuca, porque é o meu corpo e deve ser respeitado e ele também tem o corpo e o espaço dele. Então, assim, tudo nessa relação de o que ele faz e o que ele causa fazendo isso, entendeu? Você grita, a vovó fica triste, você bate, a vovó fica chateada e ainda machuca a vovó. Então é isso. É uma estratégia super válida. É claro que com o tempo, criança é criança, a criança vai testando os nossos limites. Então a gente tem que ir criando sim novas estratégias para atender as crianças, entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. São situações que eu acho que todo mundo passa e que nem sempre a gente sabe como lidar, mas como eu digo, tudo é através da tentativa. Importante ter boa intenção, importante ter a intenção de educar, de ser um pai, de ser um educador, de transmitir valores, não é mesmo?
Então eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter atividade? Vai ter atividade, Papai e Mamãe do meu berçário. O próximo vídeo a gente vai conversar sobre isso, continuando nas formas geométricas. Então, vamos continuar. Mamãe e Papai do meu berçário, sabe o que eu quero para essa semana? Uma coisa bem bacana que vai ser aí importante para a gente efetivar esse aprendizado de forma geométrica, tá? Essa semana a gente vai trabalhar o quadrado, e aí eu peço para vocês, mamãe e papai, que façam o boneco assim como vocês fizeram o boneco do círculo, façam também o boneco do senhor quadrado. E aí usem a sua criatividade, de repente pega uma cartolina, recorta e coloca no palito, faz a boquinha, faz a criança pintar, pra gente tornar esse aprendizado mais significativo, entendeu? Pra gente enfatizar mais, entendeu? E pra criança gravar mais essa forma que ela tá aprendendo, que é o quadrado. Então, quando eu faço um personagem, eu posso conversar com a criança diariamente, aí vocês podem usar isso para conversar com a criança ao longo da semana. E olha lá, Miguel, Cabral, Sofia, Helena, o senhor quadrado tá te olhando, você tá fazendo alguma coisa errada? E olha lá, tá na hora do almoço, vamos chamar o senhor quadrado para ele comer com a gente? E aí confere significado, tá? Para esse aprendizado e a criança grava melhor. Então vocês vão fazer o senhor quadrado, o bonequinho, com a ajuda das crianças, principalmente, né, ao lado delas, fazendo também principalmente com elas, envolvendo elas nesse processo de criação. E outra atividade que eu quero que vocês façam, e se puder, por favor, mandar uma fotinho, é pegar a fita adesiva, fazer o quadrado, e aí a gente falou de disciplina, falou de limites, vamos pegar os brinquedos, colocar dentro do quadrado e fazer esse processo de retirar com a criança, retirar os brinquedos do quadrado, colocar os brinquedos no quadrado, tá? E aí pode colocar uma musiquinha. Quando a musiquinha para, eu tiro os brinquedos do quadrado. Quando a musiquinha continua, eu coloco, pra gente fazer essa dinâmica e tornar mais divertida, tá? E posso também trabalhar a coordenação, já que é um momento que eles estão firmando ainda o seu passo, o seu caminhar, tá? Pegando segurança, a gente faz esse processo, essa brincadeira de coordenação. Pula para dentro do quadrado, pula para fora do quadrado. Então são essas duas atividades que eu quero que vocês façam essa semana. A criação do boneco, o senhor quadrado, e aí pode colocar um nome, é claro, só enfatizar o nome da forma geométrica que está sendo trabalhada, isso é importante. E aí fazer esse processo de fazer o círculo, tá? No quadrado no chão, perdão, e fazer as crianças brincarem tanto com os brinquedos, colocando e retirando, como elas mesmas pulando para dentro e para fora do quadrado. É isso, vamos para mais uma semana, com muita fé, com muito otimismo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e eu estou aqui para o que vocês precisarem.